Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com você mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. A nossa lição ela encontra-se em Gálatas 5,16, que diz assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. O apóstolo Paulo admoesta aos crentes da igreja que se encontra na Galácia para que haja coerência entre a fé e a prática da palavra de Deus, pois a verdadeira fé conduz à prática. Dentre os ensinamentos dissertados por Paulo aos Gálatas está o fruto do Espírito, que os verdadeiros filhos de Deus devem produzir. O fruto do Espírito é o modo de viver íntegro e honesto do crente, à medida que permite que o Espírito influencie a sua vida. A ação do Espírito subjuga o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e faz com que o crente ande em comunhão com Deus. Agora nós vamos entender a multiplicidade do fruto do Espírito. Apesar da variedade encontrada neste dom, o texto bíblico ele é claro ao chamar de fruto do Espírito no singular e não frutos do Espírito no plural, pois uma pessoa dirigida pelo Espírito, ela tem como um fruto a manifestação integral dessa multiplicidade, que passa a apresentar em seguida. A primeira parte do fruto do Espírito é amor, interesse e busca do bem maior de outra pessoa, sem esperar nada em troca. Alegria transcende as circunstâncias e é baseada na percepção da presença de Deus, que dá sabor à vida. Paz, serenidade diante das circunstâncias da vida, mas também uma disposição para espalhar esta paz entre os outros. Paciência, saber esperar o momento certo para todas as coisas e não agir e nem falar precipitadamente, aguardando sempre o tempo oportuno. Delicadeza, ter o cuidado para não magoar e nem ferir ninguém, tomando cuidado com o que fala e como age. Bondade, desejar e agir sempre em favor do bem, rejeitando o mal e a injustiça. Fidelidade, lealdade constante a Deus, aos valores da sua palavra e às pessoas que estamos ligados. Humildade, saber que todo bem que possuímos ou fazemos vem de Deus e não de nós. Por isso, não devemos nos ensoberbecer por causa das realizações. Domínio próprio, controlar as próprias paixões, conter a si mesmo, agindo e falando com moderação. O mesmo Espírito Santo que nos guia na santidade e produz o fruto em nós, também é responsável por distribuir os dons espirituais aos que creem. No entanto, parecemos muito mais interessados nos dons do Espírito do que no fruto, apesar da Bíblia nos ensinar com clareza que alguém pode até possuir dons espirituais e ao mesmo tempo ser imaturo espiritualmente. A carta de Paulo aos Coríntios apresenta-nos esta verdade. Paulo lista as virtudes do fruto do Espírito em sua carta aos Gálatas. Ele afirma que o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Tais virtudes caracterizam a vida cristã autêntica. Se somos cheios do Espírito, devemos possuir não somente dons espirituais, mas também o fruto do Espírito. Isso, porém, obviamente, envolve tempo. Não são ajustes superficiais que mudarão o caráter de uma pessoa da noite para o dia. Tais mudanças envolvem uma reformulação
das vontades mais íntimas do coração e que representam um processo de longa vida e santificação pelo Espírito. Um conselho neste sentido é que você busque desenvolver as virtudes referentes ao fruto do Espírito, para que você tenha um crescimento saudável e equilibrado. E é de suma importância no que diz respeito aos dons espirituais que compreendemos claramente a relação existente entre o fruto do Espírito. Se falharmos neste ponto, podemos trazer embaraços para nós e para a nossa comunidade da fé. Os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito e uma ação de fora para dentro e já estão preparados quando são concedidos aos crentes. Com relação ao crente produzir o fruto do Espírito, verifica-se uma ação de dentro do indivíduo para fora, mediada pela graça do Espírito Santo, que é aperfeiçoada com o tempo na vida cristã. A finalidade da manifestação plural dos dons espirituais é a edificação de todo um corpo, ou seja, todos os crentes em Cristo, neste ponto, podemos entender que há uma relação muito estreita entre os dons e o fruto do Espírito, pois a presença do fruto com suas virtudes habilitam ao crente a ser um canal de bênção para a sua comunidade. De outro modo, a ausência do fruto pode levá-lo ao mau uso dos dons, bem como prejudicar o bom desenvolvimento da obra de Deus, como ocorria na igreja de Corinto. Então esse estudo ele fala sobre o fruto do Espírito, né? E aí aqui nós vemos a relação entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, né? Conseguimos descrever nominalmente as virtudes do fruto do Espírito e destacamos a necessidade do fruto do Espírito para uma vida cristã autêntica. Então que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.